Atualmente no Brasil a gente tem vivido alguns momentos bem complicados devido às últimas eleições. Tudo muito polarizado. Um lado quer estar sempre certo. Para que um lado esteja sempre certo, o outro precisa estar sempre errado. Será que a coisa funciona desse jeito mesmo? São familiares brigando, amigos brigando. E qual é o fim disso tudo? Vamos discutir um pouquinho mais sobre isso? Como a gente pode lidar com isso? Vem comigo, vamos falar um pouquinho mais? Salve, salve, pessoal, tudo certo? Eu sou o Robinho e aqui você é muito bem-vindo, onde vamos sempre falar de política, religião e futebol. E já aproveitando o momento, deixe seu like, compartilha, faça um comentário aqui embaixo para que esse vídeo chegue a mais pessoas e a gente possa ampliar essa discussão. Tá certo? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Então, por que você acredita que está havendo essa polarização? Por que você acredita que está tendo tantas diferenças, tantas pessoas que se davam tão bem agora começaram a ter certas brigas? O que será que está acontecendo no nosso país? Será que um lado realmente está certo e o outro está errado? Como que a gente pode lidar com isso? Eu tenho uma frase que eu sempre acompanho, que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a gente agora vai misturar duas coisas, que são crenças religiosas com política. Então vamos pegar como exemplo. Existe uma pessoa que não acredita na existência de Deus. Essa pessoa é ateu, correto? E eu sou uma pessoa que eu acredito na existência de Deus. O fato da outra pessoa não acreditar na existência de Deus quer dizer que Deus não existe? É uma coisa a se pensar. A gente tem que analisar isso com muito cuidado, porque para mim, realmente Deus existe e Ele está em tudo. Para o ateu, não. Isso quer dizer que a gente não pode conviver no mesmo lugar? Ele vai estar sempre certo ou vai estar sempre errado? A gente não vai entrar nesse mérito, porque a partir do meu ponto de vista, como eu discordo, eu acredito que ele está errado. A partir do ponto de vista dele, que é o que ele acredita, é como ele cresceu, é como ele se desenvolveu, ele acredita que não existe. Então, a partir do ponto de vista dele, eu estou errado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa frase, que ela é uma frase que eu estou utilizando nesse momento, apenas para fazer uma analogia. Se existe aquela pessoa que acredita em Deus e existe a pessoa que não acredita, cada um vai ter um ponto de vista conflitante em relação ao outro. Cada um vai achar que o outro está errado. E quem está certo? Se a gente for fazer uma análise bem real, a gente não tem como afirmar, porque isso está muito ligado às crenças de cada um, o que cada um acredita ser verdade. Então a gente tem que começar a ver grandes fatos que têm acontecido no momento, como por exemplo, a censura está de volta. Como eu já falei em outros vídeos, que eu inclusive vou deixar aqui, a censura é uma coisa que acontecia no passado, aconteceu durante o governo militar. A gente vê que hoje tem pessoas aplaudindo a censura. Por que essas pessoas estão aplaudindo a censura? Há, inclusive, repórteres que deviam ser contra a censura independente do ponto de vista. E essas pessoas estão a favor. Por quê? Porque eu acredito que dentro do ponto de vista delas, elas estão vendo as outras pessoas como totalmente erradas e que vale a pena censurar, tirar o direito de voz que essa pessoa tem para que aquilo não seja propagado, porque elas discordam disso. Mas e será que isso está correto? Será que é desta forma que se resolve o problema? O problema da censura é que ela não tem limite. Quando você impõe, ela não anda mais, quer dizer, ela não se limita àquele momento, porque pode aparecer um outro fato, e esse outro fato pode criar uma nova censura. Essa nova censura pode gerar um novo fato, e esse novo fato pode gerar uma nova censura. Eu li o livro do George Orwell, o 1984, onde fala do Big Brother, o grande irmão, onde você tem muitas coisas do que estão acontecendo hoje, descrito naquele livro que foi escrito lá no século passado, há muitos anos. E eu posso dizer para vocês, é um livro pequeno, fino, e que eu levei muito tempo lendo, porque eu lia uma, duas páginas e eu ficava, de certa forma, revoltado com o que eu li ali, porque parece que está descrevendo o que está acontecendo hoje. E as pessoas não estão se dando conta disso. Quando elas acordarem, pode ser tarde demais. Tem uma outra frase, eu não sei exatamente a quem eu devo dar o crédito, em que ela fala o seguinte: vieram e levaram o meu vizinho, mas o meu vizinho era judeu. Como eu não sou judeu, eu não me importei.
Vieram e levaram o outro vizinho, mas o outro vizinho, ele era evangélico. Como eu não sou evangélico, eu não me importei. Vieram e levaram o meu vizinho que mora atrás, mas como ele era católico e eu não sou católico, eu não me importei. E no dia seguinte, vieram e me levaram, e eu não tinha mais com quem reclamar. Então eu acho que a gente tem que começar a analisar muito bem, deixar o seu interesse pessoal e momentâneo para fazer uma análise de fato do que está acontecendo, independente de qual lado você esteja, se você é de direita, se você é de esquerda ou se você é de centro, não importa qual lado seja. O que a gente tem que avaliar é se tudo o que está acontecendo realmente deveria estar acontecendo. A gente tem deputados, parlamentares. Parlamentares vem da palavra parlar. Parlar nada mais é do que falar. A função principal que eles têm é falar pelo povo, falar com o povo. E eles estão sendo censurados em assumir o seu principal papel, que é de falar. E é uma censura prévia, porque está tendo o quê? Um certo medo do que eles vão falar. E mesmo se fosse uma censura posterior, existem ferramentas que podem controlar isso. Você pode falar o que você quiser, mas tudo que você faz tem uma consequência. Todas as atitudes que você toma, ela gera uma consequência. Se você faz um elogio, você provavelmente vai ter uma consequência de um retorno positivo. Se você fala alguma coisa que não deveria, provavelmente essa consequência que vai retornar não é uma coisa positiva, é uma coisa ruim. Tá? Então a gente está vendo muitas pessoas nessa posição indo a favor das censuras e que causa no mínimo estranheza. Você não pode ter o seu direito de falar cerceado. Você pode falar o que você quiser. E se você falar alguma coisa de errado, a outra pessoa ela tem o direito de entrar na justiça, te denunciar, fazer alguma coisa contra você. Agora, o que não pode é calar o direito que você tem de falar. Até porque a gente não sabe o que a pessoa realmente vai falar, quais são as intenções e qual é o ponto de vista dela. Eu acho que nesse momento é um momento em que nós deveríamos parar para analisar tudo o que está acontecendo. Será que as pessoas que estão lá para comandar a gente, eles estão fazendo tudo o que precisa? Ontem, por exemplo, em todo o turbilhão, hoje são dia 8 de novembro e ontem 7 de novembro, com todo esse turbilhão que está acontecendo no ano de 2022, os nossos parlamentares estavam homenageando uma pessoa do exterior. Eu não vou entrar no mérito se ele merece ou não, mas nós temos coisas muito mais sérias para serem analisadas no momento do que ficar homenageando um esportista do exterior. Principalmente que ele nem é daqui, ele tem a sua própria cultura, ele tem seu próprio governo e ele tem seus próprios problemas. Ele, como não tem nada a ver com isso, ele veio, recebeu de bom grado, é uma pessoa que eu gosto bastante também, é uma pessoa notável e fora de série. Mas não sei se era o momento em que os nossos parlamentares deveriam estar mexendo com isso. E a gente também tem um ponto que são as manifestações. Essas manifestações, elas, para muita gente é errado, para outras pessoas não. Aí eu faço a pergunta, por que essas manifestações são erradas? Por que você que acha errado está achando essa manifestação antidemocrática? Se está sendo tudo feito dentro de uma ordem, dentro de um controle, sem problemas maiores, sem violência, sem quebra-quebra, sem sujeira, sem nada. E não tem muito tempo. A gente viveu e viu muitos problemas em várias cidades do país em que qualquer movimento que tinha destruíam bancos, lojas, supermercados, praças, pinchação, confronto entre a polícia e os manifestantes. E esses atos, eles eram chamados de atos democráticos. Então, será que as pessoas estão utilizando as palavras no momento correto? Essa coisa de ficar intitulando o outro porque eu não concordo com o outro, você ataca a pessoa, você desmoraliza a outra pessoa porque você não gosta do que ela está fazendo, ou seja, você não está mexendo com o problema, você está mexendo com a pessoa, você está querendo descredibilizar a pessoa. Será que é assim a melhor maneira de você lidar com isso? Será que a gente não poderia lidar cada um com o seu direito e cada um ter a voz
daquilo que acredita. Então, eu volto lá na frase que eu falei. Se você não acredita em Deus, para mim, isso não faz diferença, porque eu acredito em Deus. Então, isso não vai mudar o fato que, para mim, Deus existe. Para você, pode ser um grande absurdo, mas para mim não é. Eu acho que está na hora da gente começar a avaliar isso tudo, analisar com calma e com muito carinho, para que a gente possa ter respeito pelo próximo, que as ideias do próximo, elas têm que ser respeitadas, ele tem direito de ter essa ideia, e você tem direito de ter a sua, que você pensa diferente. A gente não precisa de impor situações. Eu acredito, e eu sou pai, que as minhas filhas precisam de crescer com princípios e valores. Será que não é isso que está faltando na nossa sociedade? Acreditar um pouco mais em determinados valores, em determinados princípios? Até isso é discutível, porque as pessoas que não acreditam nos mesmos valores que eu vão falar que eu estou errado e que elas estão certas porque elas acreditam em outros valores. Então está na hora da gente botar a mão na consciência, respeitar o espaço do outro, porque é direito de cada um reivindicar aquilo que acredita. Um forte abraço, até a próxima. Fui.